Fundamentos do Prêmio Nacional da Qualidade. Olha, são 11 fundamentos, né? Pensamento sistêmico, similar na ISO? A ISO também tem um princípio que considera o pensamento sistêmico. E lá naquele modelo que a gente falou do relacionamento dos 4 mais os 3 elementos orbitando, também pode? Pode. Nós não temos lá abordagem para o processo? Temos. Então a gente garante o pensamento sistêmico. Aprendizado organizacional. Como assim aprendizado organizacional? Né, nós passamos pela era, por várias eras, né, nas estruturas industriais, na evolução da produção do mundo. E hoje nós estamos muito focados naquilo que foi criado no finalzinho dos anos 90, né, na virada de século, foi desenhado por vários autores renomados no mundo, a questão do Learning Organization, né? A empresa que aprende. E o Prêmio Nacional diz o seguinte: se a empresa não aprende, a empresa não evolui, ela não é empresa classe mundial. Só pode ser classe mundial a empresa que aprende. A empresa que favorece a inovação, a empresa que favorece a disseminação da cultura, a empresa que trabalha significativamente em prol do capital intelectual da organização, difusão deste capital intelectual para os seus membros. Isso é extremamente importante, isso é básico para uma empresa que quer se diferenciar no mercado. Então, um dos fundamentos, né, o segundo fundamento é justamente aprendizado organizacional. Vamos aos outros. A cultura da inovação, ela tem que estar voltada à inovação. Não necessariamente uma empresa voltada à inovação é uma empresa que aprende, né? Quando a gente fala em cultura da inovação de algum setor, num setor de projeto, num setor de desenvolvimento de produto, eu não estou dizendo que é uma empresa que aprende. Agora, quando eu estou falando em inovação, em toda a organização, onde eu prestigio a participação de todos, onde eu prestigio a troca de informações, onde eu prestigio o famoso pitaco de cada um dentro do negócio, dentro daquela atividade em que ele está inserido, aí eu estou favorecendo o aprendizado, estou disseminando cultura dentro da organização. Liderança e constância de propósito, isso aqui é muito comum, né? A gente já ouviu muitos líderes no passado falar assim: olha, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Furou, né? Matou, não funciona mais. Nos dias de hoje não pode trabalhar. A liderança tem que ser o exemplo da estrutura, né? Lembra lá quando a gente falava da normalização em aulas passadas, quando a gente citava também essa questão de importância, de valer para todos, de democracia dos padrões? Então, é aqui também. A liderança e constância de propósito. E eu tenho que sair, eu não posso sair hoje. Veja, eu não tenho que engessar a empresa. Eu não tenho que fazer com que a empresa tenha um foco só, busque um elemento só, enfim, eu não tenho que forçar nada nesse sentido. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar sendo um papagaio aí de repetição. Agora vai para isso, agora vai para aquilo, agora não. Então hoje é azul, não, amanhã não quero nada, não quero nem ver azul, quero ver só verde. Depois eu quero ver só rosa, depois eu quero ver só branco, Gente, né, a gente tem que ter uma constância, a gente tem que ter uma linha mestra de atuação. Eu tenho que ter uma missão, essa missão não pode ser variável. Eu tenho que ter uma visão que a montagem de um cenário ele tem que ser coerente para que eu possa traçar planos, objetivos, né, ações para garantir que a minha missão vire a visão de amanhã. Certo? Ou a visão que eu tenho hoje se transforme na minha missão amanhã. Essa é a ideia. Quando eu lá estiver, a minha missão deve ser aquilo que eu projetei 3 anos atrás, de como seria. Isso é uma constância de propósito, né? Isso é uma busca por um alinhamento. E isso é vital para qualquer empresa que quer vencer. Foco. Orientações por processos e informações, também lá no nosso sistema atendido, né? Um sistema de informações, um sistema de abordagem por processo. Visão de futuro, a capacidade de formação de cenários futuros. Quando a gente trabalha a melhoria contínua, a gente trabalha indiretamente essa questão. Mas isso deve ser fortificado. A gente tem que ter um bom trabalho de
treinamento, preparação das pessoas para visualização de futuro. Geração de valor, o foco na agregação de valor. Eu tenho que saber exatamente o que o cliente quer, o que o meu mercado quer, para atender aos requisitos e não ficar gastando com elementos não visíveis para o cliente. O que era valor mesmo? Tudo aquilo que o cliente vê e está disposto a pagar, certo? Valorização das pessoas. Olha, o que significa valorização das pessoas? Gente, se eu sou uma empresa de classe mundial, eu tenho que garantir melhoria contínua. Para garantir melhoria contínua, eu tenho que fazer com que todos que compõem a organização foquem, trabalhem, busquem a melhoria contínua. Como é que eu consigo isso? Fazendo com que as pessoas se envolvam, fazendo com que as pessoas se sintam parte do negócio, fazendo com que as pessoas se sintam donas do negócio, que elas sintam orgulho de ali trabalhar, de fazer aquilo que elas fazem, independente de qual serviço seja. Você tem que mostrar para ela o quão ela é importante para o seu negócio, seja ela a pessoa que faz o cafezinho, seja ela a pessoa que corte a grama, seja ela a pessoa que desenvolve o seu produto. Todos eles têm seu grau de importância dentro do negócio. E não vamos julgar aqui o que é mais ou menos, não é essa a ideia. A ideia é que todos dentro da estrutura devem ter esse sentimento, devem ter esse envolvimento, né? Devem ter esse comprometimento com o negócio. E como é que eu consigo isso? Valorizando as pessoas. Não adianta eu querer cobrar que ela haja como dono se eu só massacro ela. Se na hora do vamos ver, eu faço elas trabalharem até não poder mais, né? Esganiçando todo mundo, fazendo uma coisa maluca. E na hora do bem bom, agora problema seu, né? Quem vai faturar os lucros agora sou eu. Então não dá. Eu tenho que ter valorização das pessoas. E a valorização não é só financeira, não é só monetária, não, né? Também passa por, em algum momento, se a gente for pensar na escala, na pirâmide de Maslow lá atrás, né, a escala de elementos satisfacientes e insatisfacientes, qual é o mínimo necessário para que a pessoa possa ter um envolvimento moral no negócio. Então, se eu for pensar naquela estrutura, eu tenho que suprir todos os elementos insatisfacientes, aqueles que não geram nada, mas que se não tiver, eles geram uma insatisfação grande. Todos eles têm que estar supridos, né? São as necessidades básicas. Aí sim, aí eu começo a tratar as necessidades diferenciadas. E aí eu começo a mexer com o moral da pessoa e faço com que ela se sinta parte desse negócio, parte integrante desse meu processo. Se eu não consigo fazer isso, eu consigo envolvimento das pessoas? Não, né? Então, valorização das pessoas, elemento essencial em qualquer organização que queira ser reconhecida como empresa de classe mundial. Vamos lá. Conhecimento sobre o cliente e mercado. Nossa, o Prêmio Nacional fala muito da questão de benchmarking. O Prêmio Nacional fala muito da pesquisa contínua dos mercados. O Prêmio Nacional fala muito sobre a questão de nível de tecnologia desenvolvida hoje. Fala muito sobre a questão de influência da sua concorrência, o quanto sua concorrência está preparada, o quanto sua concorrência se desenvolveu. Desenvolvimento de parcerias. Nossa, desenvolvimento de parcerias? Né, gente? Não dá para eu pensar hoje num tratamento de um fornecedor como sendo o que a gente fazia lá na década de 80. Porra, tão longe assim? Tão longe assim, né? Porque só era admissível lá na década de 80, aquele leilão que se fazia, eu vou pegar 3 fornecedores, aí o que me fornecer o melhor preço ganha, e eu vou ficar jogando entre eles. Não, esse aqui me fornece mais barato. Aí ele abaixa o preço. Eu chego, não, mas o outro fornece mais barato. Né? Aquela palhaçada até o quê? Até esganiçar o sujeito, até chegar no item mínimo do sujeito, até fazer com que o sujeito atinja lá o último, sem lucro nenhum, mal pague os custos. Se eu fizer isso, eu mato o sistema. Por quê? Porque a gente tem que pensar na cadeia. Eu tenho que pensar num elemento hoje
que faz com que tudo funcione. A cadeia de suprimentos é como se fosse uma corrente. Imaginemos uma corrente. Então, eu vou tracionar. A corrente é formada por vários elos, que é ligada em 2 pontos, desde a extração da matéria-prima até o consumidor final, até atingir o consumidor final. Como é que eu faço? Então, eu tenho vários elos na cadeia, né? Eu tenho vários elos nessa corrente que fazem a ligação da cadeia de suprimentos. Uma corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. E aí, se eu traciono, se eu puxo alguma coisa com essa corrente e ela arrebenta, eu não puxo mais nada. Então eu tenho que ter parceria com o meu fornecedor. Como é que funciona isso? Eu tenho que ter, eu tenho que ser amigo pessoal do meu fornecedor. Eu tenho que estar ligado a ele. Se ele não sabe exatamente como me fornece, eu tenho que ir lá ensiná-lo como ele me fornece. Se ele não sabe exatamente o que eu quero, eu tenho que ir lá dizer para ele exatamente o que eu quero, o que eu preciso receber dele. Né? Eu não posso ficar aqui imaginando o que seria melhor, o que não seria melhor, e cobrando e dando chicotada nele. Se ele não sabe fazer, eu vou pegar o meu pessoal e vou lá. Eu vou até a casa dele, eu vou ensiná-lo a operar a máquina, o equipamento, para trazer aquela característica que eu preciso receber. Então tem que ter verdadeiras parcerias. Porque se eu agir como agia lá no passado, o que acontece? Arrebenta esse elo, arrebenta a cadeia, eu não tenho mais fornecedor. Toda a cadeia é prejudicada. Então, só tem um jeito. Temos que parar de trabalhar com os nossos fornecedores ou com os nossos clientes como se fossem rivais, como se fossem times adversários. Eles fazem parte do mesmo time. Né? Quando a gente fala na cadeia, nós temos lá a defesa, meio de campo e ataque, né? Fazendo aí uma correlação com o futebol, a paixão nacional, e a gente tem que pensar assim, eu não posso deixar, é culpa da defesa, não adianta, perdeu o campeonato do mesmo jeito, não vai levar a taça, não adianta, ou o time todo ganha ou ninguém ganha. E quando a gente para pensar numa cadeia de fornecimento hoje, o time são todos os elementos, não é só a minha empresa, o meu fornecedor também faz parte do time, ele é o meu back, o fornecedor dele é o goleiro. O meu cliente é o ataque, então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que alimentar o ataque, eu tenho que dar suporte à defesa e eu tenho que alimentar o ataque, é assim que funciona. Essa é a parceria esperada, essa é a parceria exigida de um cliente hoje, né? Então é esse cuidado que eu tenho que ter. O fornecedor precisa isso do cliente e o cliente precisa dar esse suporte ao fornecedor. Parcerias dentro da cadeia. Assim você na relação de cliente, né, com o seu fornecedor, e assim você na relação de fornecedor com relação ao seu cliente. Ambos têm que ter esse papel de troca, de parceria, porque a cadeia deve ser um time só. Certo? Vamos lá. 11º, responsabilidade social. Olha, é inadmissível hoje que qualquer organização de primeiro mundo, é inadmissível que qualquer organização que imagine ser relacionada como uma empresa de classe mundial não tenha uma visão voltada à responsabilidade social. Não tenha uma preocupação com o meio em que está inserido. Não tenha qualquer tipo de padrão de tratamento deste meio. Né? Se gostou, compartilhe esse vídeo. Até a próxima.